Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, gente, mais uma semana aí fechando. Essa semana está um pouco atípica para mim. Vocês viram aí que eu não vim na quarta-feira e hoje eu vou trazer um versículo para a nossa meditação, mas ainda não é aquelas mensagens que eu falei que estou aqui para trazer, mas preciso me preparar melhor. E como eu falei, essa semana está atípica porque recebi a grata visita da minha mãe, que veio de outro estado para passar essa semana com a gente. E acaba que a rotina modifica um pouco e eu não consegui estudar, me preparar da forma adequada, porque, é claro, né, estou dando atenção para minha mãezinha, porque passo muitos meses, às vezes até um ano, sem vê-la pessoalmente. Então, esse foi um momento onde eu estou aproveitando, né, por estar junto com ela. E por isso na quarta-feira não vim. Sem falar o calor que está dando muita indisposição na gente, né? Aqui em Belo Horizonte. Desde que eu vim morar aqui, que já faz 14 anos, nunca passei um calor tão grande, porque aqui nem era lugar que fazia calor. Com os anos passando, começou a esquentar mais do que o normal. E esse ano eu acho que está geral aí, né? No país todo, essa onda de calor muito forte tem deixado todo mundo meio indispostos, né? Mas, gente, hoje eu quero trazer para vocês um versículo-chave que nós lemos ontem no culto da manhã, que eu faço junto com a Magda, e por minha mãe estar aqui, ela também participou com a gente, né? E foi lindo porque o trecho que eu li ontem para a nossa meditação da manhã está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu li alguns versículos a partir do 12. Mas aqui, hoje, para a nossa meditação, eu vou ler do 16 ao 19, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Esses versículos falaram tanto ao nosso coração, porque eu já comentei aqui com vocês que eu estou num estado, a Magda está em outro e a gente faz o culto ali por uma chamada, né, pelo WhatsApp. Então, é um culto, é um estudo, né, da palavra de Deus, onde a gente vai conversando, cada uma conta ali as experiências que está tendo em seu momento com Deus, lemos a Bíblia, procuramos entender, e então é um compartilhar uma com a outra. E como minha mamãe também estava junto, foi algo enriquecedor, porque nós pedimos que ela explanasse, né, para a gente o que ela entendeu, e ela veio justamente falando dessa parte que ela falou também, mais lá do início, né, como eu falei, lá no momento do culto foi lido a partir do 12, mas a parte que mais me chamou a atenção na fala dela foi justamente esse trecho que eu li aqui pra gente agora, que ela falou assim, que é difícil, né, a gente agradecer por todas as circunstâncias. Alegre-se sempre, orem continuamente. Alegrar-se sempre, às vezes é um pouco difícil se a gente ficar olhando para as circunstâncias em nossa volta, né? Porque a gente sabe que a gente passa situações difíceis por diversos momentos. Então, já é uma coisa que se a gente não entender o que está falando aqui, a gente vai falar assim, é impossível alegrar-se sempre, né? Orem continuamente. Se a gente também não manter uma intimidade diária com Deus,
fica difícil também da gente estar nessa oração constante, que aqui eu entendo como estar sempre ligadinho com o Pai, conversando com Ele, trazendo Ele para pertinho, para participar de todo o nosso dia, de tudo aquilo que a gente faz. E aí a parte principal, onde minha mãe falou, que é justamente essa parte onde deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí eu lembro dela falar assim, olha, é difícil a gente agradecer por todas as circunstâncias. E ela veio trazendo uma experiência de quando eu era criança, eu tinha apenas 9 anos, e minha mãe perdeu, né, um filho de 11 anos na época. Foi um acidente onde ele infelizmente foi atropelado, e ela falou que foi muito dolorido. E eu lembro porque eu já era maiorzinha e eu também sofri bastante na época. E aí ela veio trazendo na lembrança, contando ali pra gente, que ela sempre fazia o culto doméstico comigo, com meus irmãos, lia a Bíblia, ensinava, a gente cantava, todo mundo junto. E ela falou, aí dessa parte eu não lembrava, mas ela veio contando que quando ela ia encerrar ali, ela fazia uma oração e ela vinha pedindo por cada filho, orando em voz alta para a gente escutar e aprender também. E aí ela vinha orando do mais velho até o mais novo. E esse meu irmão era o segundo. Tinha o meu irmão mais velho, depois tinha ele, depois vinha eu e abaixo de mim mais duas, né, irmãs minhas. E quando ocorreu esse acidente que perdemos o meu irmãozinho, ela tentou, né, ali, tentou não, ela conseguiu continuar ali com a rotina e continuou fazendo o culto doméstico com a gente. E aí ela falou que toda vez que ela ia orar, quando ela pedia para o mais velho, que já não tinha o segundo filho, que ela tinha que vir pular para orar por mim, dava uma crise de choro muito grande nela. E ela tinha que, demorava um pouquinho para ela conter ali as lágrimas, para ela conseguir continuar orando por restante de nós. Até que um dia o Espírito Santo trouxe ao entendimento dela justamente esse versículo, deem graças em todas as circunstâncias. E no momento que ela orou pelo meu irmão, pedindo, né, que eu abençoasse, que eu protegesse, aquela oração que pai e mãe faz pelos filhos, e aí que, né, teria que pular para mim, ela, nesse dia, veio o entendimento que ela não poderia mais orar pelo meu irmão, é claro, porque ele já estava nos braços de Deus, mas que ela poderia agradecer pela vida dele, pelo tempo que ele passou aqui com a gente, principalmente com ela, que era mãe e que cuidou dele. E ela fez uma oração linda, agradecendo a Deus pelo privilégio que ela tinha tido de ter cuidado dele, de ter sido mãe dele. E quando ela terminou de agradecer, ela conseguiu orar por mim, por cada uma das minhas irmãs, e nunca mais, no momento do culto doméstico, ela teve a crise de choro. Ela conseguiu depois ir seguindo aquele mesmo jeitinho que ela fazia, de vir orando do mais velho até o mais novo, e agora mais não chorava e já estava com o coração consolado e curado. E aí foi onde ela falou, quando nós agradecemos a Deus pelas circunstâncias difíceis que a gente passou, a cura vem. Nós somos curados, e eu achei a coisa mais linda essa frase, quando agradecemos, né, pelas circunstâncias difíceis, Deus vem e nos cura daquilo. E o último versículo que eu li aqui, está falando, não apaguem o Espírito. Justamente, como é que a gente apaga o Espírito? Porque é o Espírito Santo que comunica conosco. E quando a gente não dá ouvidos a ele, é como se a gente estivesse apagando. Quando a gente começa a fechar o nosso coração para a voz do Espírito em nossa mente,
ele começa a ser apagado em nós. E aí a gente começa reclamando, em vez de agradecer, o Espírito Santo vai se afastando. As reclamações faz com que o Espírito Santo se apague em nossa vida, faz com que ele se afaste de nós. Então, o que nós precisamos, na verdade, é deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E aí, quando a gente é mais grato, ele tem mais liberdade para trabalhar em nossas circunstâncias, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Em vez dela chorar, porque o choro também era uma reclamação, era uma dor, reclamando de uma dor que ela estava sentindo porque ela não tinha mais o filho ali para orar por ele. Era uma forma de reclamar através do choro, porque estava doendo. Mas quando ela teve a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, trazendo a ela essa consciência da gratidão por entender que onde ele está, né? Estava já a partir daquele momento, era um lugar onde não havia dor, onde não havia sofrimento, era o melhor lugar que eles poderiam estar, só restava a ela agradecer. E principalmente porque o meu irmãozinho, ele tinha reumatismo no sangue, ele tomava injeções de 15 em 15 dias, lembro que época de frio, o joelhinho e o tornozelo dele inchavam e ele sentia dores, e era um menino muito alegre. Apesar de tudo, ele era um menino que defendia os irmãos com unha em dente. Ele era 3 anos mais novo que o mais velho. Lembro de uma ocasião que alguns outros meninos, briga de menino, né? Pré-adolescentes, alguns meninos vieram para cima do meu irmão mais velho, querendo pegar ele para bater. E eu lembro que o meu irmãozinho esse pegou um pedacinho de madeira e foi para frente do meu irmão, botou ele para trás, ele era mais novo, mas ele tinha esse instinto de defender os irmãos. Eu lembro que ele entrou na frente do meu irmão mais velho e olhou para os meninos e falou bem assim: se vocês forem bater nele, vai ter que bater em mim primeiro. Enfrentou os meninos, botou os meninos para correrem. Então, ele era um menino muito especial. E quando Deus o levou, nós sentimos muita falta, é claro, mas como minha mãe bem disse, o lugar que ele está é um lugar onde ele não precisa mais sentir dor, ele não sofre mais, e é um privilégio mesmo. A gente tem que agradecer por ter tido ele em nossas vidas por 11 anos, e com a gratidão veio a cura. Então, hoje eu senti no coração de trazer essa mensagem, compartilhar aqui com vocês, porque ela falou tanto ao meu coração, e creio que vai falar ao coração de muitos que aqui estiverem ouvindo, porque às vezes você perdeu alguém, às vezes não foi nem para a morte, às vezes foi de outra forma, às vezes foi uma situação difícil, às vezes você está passando por doenças na família ou na sua vida, seja qual for a situação que você às vezes está reclamando, às vezes reclamando literalmente com a boca mesmo e achando que não merece passar por isso, e sabe? Ou às vezes a reclamação está vindo em forma de choro, um choro doído, né? Eu quero te incentivar neste momento a começar a agradecer. A começar a agradecer porque você tem um Deus com quem pode contar. Se é uma situação de doença, você pode falar com o médico dos médicos. Você pode pedir a Ele para te fortalecer nesse momento difícil. Se você perdeu alguém, assim como nós perdemos, e depois de alguns anos, minha mãe perdeu também o filho mais velho, ficou só com as 3 meninas. Então foram experiências dolorosas, mas que ela conseguiu superar por causa justamente do agir do Espírito Santo e da consciência, da gratidão, da consciência de que todos estamos aqui por um período de tempo, e alguns vieram para passar pouco tempo, outros muito. Só Deus sabe de todas as coisas. Então nos cabe ser gratos pelos momentos que Ele nos proporcionou.
e com isso a gente vai sendo curado e vamos seguindo em frente na nossa jornada aqui nessa terra. Então, deixe que o Espírito Santo fale ao teu coração no dia de hoje, para que você entenda que você pode sim se alegrar sempre quando você se concentra naquilo que Deus tem para a sua vida, quando você se concentra em entender que aqui é um período de tempo, mas que um dia estaremos lá com Ele na glória e que lá não haverá choro, nem tristeza, nem doença, que lá nós iremos nos alegrar sempre. E esse se alegrar sempre lá vai ser totalmente, como que eu posso dizer, não é como aqui que a gente vai ter que se concentrar no que é bom e fazer vista grossa para as outras coisas. Não, porque a gente sabe que aqui a gente passa por momentos difíceis. Lá vai ser uma alegria plena. E o outro versículo, orem continuamente, traga, né, o Espírito Santo para participar do seu dia, tenha momentos de intimidade com Deus, conversa com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, com toda a família e começa a agradecer, começa a dar graças, porque aí você vai cada vez mais ouvir de mais pertinho o Espírito Santo e aí ele não irá se apagar, pelo contrário, irá ficar cada vez mais aceso na sua vida, em seu coração, conduzindo o seu modo de viver e cada dia te levando mais em direção aos braços do Pai, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo fim de semana com toda a família. Segunda-feira estou de volta. Minha mamãe já vai embora no sábado, que pena. Uma semana passa muito rápido, mas não vou reclamar. Vou agradecer por essa semana maravilhosa que passei com ela aqui, né? Ainda tem mais um pouquinho, né? Mais um dia aí pela frente. Então, agradecer. E semana que vem, como eu disse, eu tô aqui e vou voltar à rotina normal aí e me preparar para essas mensagens que eu tenho falado, que eu falei na sexta passada, que são mensagens poderosíssimas para os nossos corações, tá bom? Um grande beijo, ficam todos com Deus e até lá!